É a aula primeira de vocês, gente, ou não? Sim. Porque na outra turma já tive problema com conexão, né? Andressa tá aí? Tô aqui. Hoje é dia 12. Ângelo tá aí? Aqui. Ângelo. Arthur. Brenda Vicente. Tô aqui. Bruno. Enzo. Gabriel Antônio. Tô aqui, prof. Gabriel Machado. Gustavo. Aqui. Iago. Isabela. João Vitor. Júlia. Laura. Aqui. Manuela Vitória. Maria. Aqui. Mariana. Marina. Naomi. Pedro. Raica. Vitor Hugo. Tô aqui, prof. Alguém sabe quem é Pato Maloqueiro? Pato Maloqueiro. Hã? É o Enzo, é o Enzo. Mas o Enzo já tinha entrado antes? Não sei. Ele deve ter trocado de conta. É, porque ele tinha aquele froque de chapéu, acho que daí ele deve ter Enzo. trocado, né? Enzo, por favor, pode responder. É Enzo? Oi, sou eu, Enzo. Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia, Enzo. Gente, então, assim, ó, nós estamos concluindo, né, o trimestre, e eu gostaria hoje de tentar comentar com vocês um pouquinho. Tem alguns alunos que vocês sabem que, quando ficam com a Cecília, também ficam na produção de texto, né? Então, os que ficaram, né? Vocês vão precisar fazer uma produção textual que vai ser no dia da prova de português. Certo, gente? Tá, mas eu não entendi. Vai ser prova e produção textual? Na verdade, eu preciso confirmar essa informação. Os outros trimestres foi assim. Talvez esse aqui seja diferente. Eu vou ter que ver com a Cecília, mas de qualquer maneira, eu gostaria de abordar de novo com vocês a questão de um texto que a gente já trabalhou, que menos da metade da turma enviou, que é o tipo texto paródia, tá? Então, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês lembram da gente ter comentado, de eu ter explicado, exemplificado, o que vocês lembrariam para comentar com relação a esse tipo de texto, de gênero textual? Alguém aí se habilita? Pode escrever ou pode falar? Eu não entendi a pergunta, prof. Em relação à paródia, eu não entendi muito bem a pergunta. O que é paródia? Ah, paródia é tipo meio que né, pode ser lúdica também, mas ela refaz o texto, assim. Pode ser tanto uma forma lúdica quanto uma forma formal, assim. Ela transforma o texto, né? Vira outro texto, só que com o mesmo sentido, às vezes, assim, né? Mesmo tipo.
Tá, alguém acrescenta alguma coisa no que o Gabriel falou? Eu posso falar. Ah, Eu acho que é tipo uma outra versão do mesmo texto, né? Tipo, uhum, pode ser com um significado diferente, mas tem que ter tipo o mesmo número de frases, se for texto, se for música, o mesmo ritmo, assim. isso, exatamente. E a pergunta que eu coloquei aí, prestem bem atenção nessa pergunta. Que tipo de texto pode ser parodiado? Que tipo de texto? Lembrem que texto, gente, quando a gente fala em texto, a gente não se refere apenas àquela prosa escrita, né? Aquele texto com várias linhas, com vários parágrafos. Então, que tipo de texto poderia ser parodiado? Nós vimos alguns exemplos. Poesia? Sim, um texto poético pode ser parodiado. Como a Laura falou, uma letra de música pode ser parodiada. O que mais? Foi o que foi feito, né? O Ângelo, por exemplo, me enviou uma letra de música que ficou bem interessante. Uma letra de música já bem antiga, bem um clássico assim da MPB, e foi parodiada. O poético, um poema. Tem mais algum que vocês achem? Não. Tem mais alguns. Então, assim, eu vou mostrar um aqui, tá? Falem aí para mim se vocês estão vendo. Tô vendo. Sim. É uma Tá. história em quadrinho, né? Exatamente. Dos Então cachorrinhos da vejam, Turma da eu Mônica. quero só ver se vocês lembram de um texto que serviu de base para essa tirinha. Essa tirinha, dois personagens comentam, e o segundo personagem tenta corrigir. Minha Terra tem É Corinthians, do Vinícius de Moraes, não é? Manuel Bandeira. Ah, eu não lembro o negócio. Eu lembro que tinha Aham. um, só que eu não lembro o nome nem quem escreveu. Eu achei que era Vinícius de Moraes. Sim, o Manuel Bandeira é também bastante conhecido, um poeta bastante conhecido, e tem um dos poemas dele que começa assim: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então é um elogio que ele faz para a terra dele, no caso, Brasil, né? E o Bidu aqui está começando a falar, só que ele não quer falar num outro time, né? Minha terra tem Corinthians, onde canta o Sabiá, e no final cada um tem o time que quiser. Óbvio É porque que. ele foi corrigir o cachorro da Exatamente. Mônica foi corrigir o Bidu. Aí Isso, ele falou do time. exatamente. Então, talvez, muito provavelmente, o Bidu não seja palmeirense, né? Então, aqui é uma maneira, como tu tinhas falado antes, Gabriel, uma maneira lúdica, uma maneira cômica, digamos assim, mas é uma paródia, porque existe um texto matriz que, quando a gente lê esse, nos remete ao outro. Claro, gente, quem conhece o outro, obviamente, né? Só que é um texto muito conhecido, assim. Queria saber quantos de vocês já ouviram esse texto. Alguém aí já ouviu? Ou já leu? Ou Eu já já ouvi. apareceu? Hã? Quem Eu falou, já gente? ouvi. Já ouviu a Maria ou a Laura? Laura. Laura. É um texto bem bonito e que ele pede para não me deixe, ó Deus, que eu morra, sem que eu
volte para lá. Então, o nome da canção, o nome do poema é Canção do Exílio, ou seja, o poeta está exilado em outro país, em outra terra, e ele faz um poema, então, a favor da terra. Então, gente, isso aqui é só para vocês terem uma lembrança do que seria a paródia, que pode aparecer em vários textos, a partir de vários textos. Essa daqui seria uma paródia, então, em forma de quadrinho, ou então, como a gente costuma dizer em língua portuguesa, em forma de HQs, né? HQs, história em quadrinho. Já devem ter visto também essa abreviatura, né? História em quadrinhos, tá? Então, o que eu queria lembrá-los hoje seria essa questão aqui, da paródia, de como ela precisa trazer algo do texto anterior, senão não seria paródia, que ela precisa fazer uma alusão e precisa trazer à memória do leitor algo do texto anterior, e como a Laura falou, eu acho, precisa, às vezes, seguir um certo padrão, digamos que seja um poema com versos rimados, ou seja um poema com versos curtos, ou seja aquele modelo que a gente viu lá da quadrilha, né, que se repete, uma forma que se repete, fulano que amava Beltrano, que amava fulano, que amava, que amava, que amava. Isso tudo nos remete ao texto anterior. Certo, gente? Agora eu queria ver, gente, com relação a essa questão, se vocês... Eu queria que vocês pudessem buscar num site que vocês tenham aí, modelos, exemplos, tá? Pode ser, até para vocês visualizarem melhor, pode ser um quadrinho, pode ser um poema, que não seja esse que eu coloquei, obviamente, tá? Então, vamos fazer isso, aí depois vocês apresentam e tentam localizar essas características dentro do exemplo que vocês vão trazer. Vocês entenderam? Sim. Eu acho que uns 43, até 10 horas vocês conseguem. Prof, eu não entendi direito o que tem que fazer. Vocês vão para um site qualquer e vão trazer um modelo, um exemplo de um texto parodiado. Lembrando que o texto nem sempre é um texto corrido. Tá? Então a gente tem que mostrar uma paródia que já existe ou fazer uma? Não, uma paródia que já existe, só que eu quero que tu localize nessa paródia que já existe as características. O que te remeteu a pensar que era um exemplo, tá? Todo mundo entendeu? Então vamos lá, gente. Até às 10. Até às 10, vamos lá.
Gente, estão conseguindo? Só me fala aí, se vocês já encontraram alguma fonte de pesquisa, se estão conseguindo localizar. Sim, prof.
Gente, quero saber como é que tá aí. Quantos já conseguiram? Oitavo ano, estão Eu já aí? consegui, prof. Tá. Quem mais? Só não entendi aquele. O que é isso? Exemplificar e apresentar. É tipo, Não, pra. vocês vão apresentar agora. Você tem como fazer isso? Salva aí e mostra, porque eu quero. Eu tenho que mostrar o texto e a Sim, paródia e o texto original, é isso? não, só a paródia. Se tu já identificasse o texto inicial, tu pode dizer qual é o texto matriz, né? É que eu peguei um que tá o texto e a paródia do lado. Tá bom, então. Mas só o Gabriel, gente? Quem mais? Tá, então vocês precisam salvar, né? Salvar ou então só pegar direto do... Direto. Pode... Brenda conseguiu, Enzo conseguiu. Gabriel, pode mostrar? Eu estou vendo assim que não tem nem resposta. Talvez eu fique até o final da aula aqui falando com parede. Aí não dá, né? Tá bom, prof. Vou apresentar. Gabriel, mostra aí. Eu consegui, Tá, prof, então já. vamos Se lá. não der erro, Gabriel, né? Porque da última vez deu erro que eu fui tentar apresentar, mas acho que vai. Vai, Gabriel. tá. Foi? Colocou? Ah, Prof, o Gabriel que vai sim, apresentar o Gabriel primeiro? já está colocando aí. Como é? Deixa eu botar o microfone. Aí foi. Tá. Aí é o mesmo texto, né? É o mesmo texto, mas é Sim. uma paródia diferente. Sim, é diferente. É isso que é legal também vocês Opa, observarem que eu posso fazer de um mesmo texto, por exemplo, a tirinha que a gente viu e um outro poema. Uma coisa que eu percebi foi que, tipo, é sempre a mesma métrica, né, do texto. Eles não mudam a métrica, né? Exatamente, porque senão vai desconfigurar, né? E acaba saindo mesmo do propósito. Mas assim, se começa, minha terra tem, olha só, aqui ele mudou Palmeiras e Palmares, onde canta o sabiá, onde gorjeia o mar. O mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Exatamente, só que essa aqui tá bem parecida, assim, né? Eu peguei um exemplo. E ali ele também cita aqui Oswald de Andrade, Canto de Regresso à Pátria, e o original mesmo é Manuel Bandeira, né? Então, seria isso, gente, para vocês observarem. Uma palavra que eu gostaria que vocês também lembrassem, que eu comentei lá quando nós trabalhamos esse tema, é essa palavra aqui. Vejam aí, como que vocês poderiam demonstrar, Gabriel, nesse teu exemplo aí, o que é a intertextualidade? Que tem que ter numa paródia, numa produção de paródia. Intertextualidade? Não sei muito bem o que é. Intertextualidade, eu diria, de uma maneira assim, meio literal, meio não literal, que seria a conversa, e por isso eu coloco aspas, né? A conversa entre os dois textos. Claro, a conversa que eu digo é o que um tem, que o outro também tenha, né? Alguma coisa do primeiro a paródia tem que ter. Às vezes, seguindo só
como diz o Gabriel, só o estilo, né? Fazer em versos e com algumas palavras, alguns verbos, algum, digamos, início da questão, como no caso aqui, minha terra tem, né? Então, intertextualidade, fundamental na paródia. Eu tenho que, quando eu leio, eu tenho que me remeter a outra paródia. No caso da quadrilha, lembra da quadrilha? Também tinha isso, mesmo que fosse um poema e depois um outro tipo de texto, também acontece isso. Laura, fala aí. Me apresentar. Eu queria que tu apresentasse e me dissesse, Vou apresentar. aí dentro do teu, onde estaria essa intertextualidade, né? O que teria em comum? Eu só quero saber se é para apresentar na tela Na tela, é. inteira ou na... É na inteira, né, PowerPoint, Gabriel? não sei. Ou é na inteira? É na inteira, porque na E inteira daí- você pode mudar de aba, você pode... E daí ver uma guia, a guia, né? Tá. Tá, peraí. Acho que tá apresentando, não sei se deu aí. Ainda não. Aqui ainda não. Lembrando que também Tá não deu. apresentando pra você? Tá, peraí. Vou fazer de novo. Não sei. Não. Teria que colocar a guia de onde tu tirasse, né? Eu não posso só ler, então? Pode ler então. E fala de onde saiu, né? Qual foi o texto original, enfim. Tá. É a do Depois o Vitor, daquele então, te dos 8 prepara, tá? anos lá. Que tem. É um poema também. Uhum. Meus 8 anos, Posso é isso? falar? Sim. É assim, saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida e que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. E daí a paródia, assim, que saudades que eu tenho das auroras da minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais, naquele quintal de terra, na rua de Santo Antônio, debaixo das bananeiras, cinema, laranjal. É um pouco Muito diferente, bem. mas tem Sim, mas umas coisas remete. iguais, só que ele muda algumas coisas. Sim, mas nos remete aos meus 8 anos. De quem é mesmo? Dos meus 8 anos? Tens aí o autor? Não aparece aqui o autor, mas acho que é do Vinícius de Moraes. Acho que não. Deixa eu pegar aqui, deixa eu tentar aqui. Ok, Laura, então, intertextualidade ali, o que tu percebe? Acho que fala dos laranjais, né? Das bananeiras e da idade. O resto, ele muda. Sim, Acho que mas também tu consegue ver como é que eu vou dizer, essa sensação de nostalgia, né, no texto inteiro, porque ele também fala de quando ele morava em Santo Antônio, é isso? Aham. sim, Então, é isso assim, como é que eu vou dizer, a intenção também,
né? A intenção do eu lírico, no caso aí, ou o sentimento do eu lírico, é Casimiro de Abreu, tá? Casimiro de Abreu é esse poeta, é um poema imenso, e é ele que escreveu esse Meus 8 Anos, certo? Muito bem, Laura, pode ser... Vitor. Então, não esqueçam, gente, dessa palavra intertextualidade, que eu já coloquei 2 conceitos aí. Seria a conversa, entre aspas, entre os 2 textos, o texto matriz, o texto original e o produzido, e quando eu começo a ler, eu já me remeto a um texto inicial. Então, por isso, eu não posso fazer uma paródia de um texto desconhecido, de um texto que o meu primo escreveu, ou que, enfim, que não foi publicado e bem visto, né, por muitos leitores, certo? Então, vai lá, Vitor. Beleza, eu vou apresentar aqui, peraí. Tá aparecendo? Já vai entrar. Tá aparecendo pra todo mundo? Uhum, tá. Peraí que eu tava resolvendo um negócio aqui. Hum. O texto matriz, que é do Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. O texto matriz é tipo assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas varas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. A nossa vida tem mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aí o texto parodiado é mais ou menos assim. Mas, Minha terra. só um pouquinho, Vitor, tu disse que é o mesmo texto lá do quadrinho, né? Eu falei Manuel Bandeira, não é Gonçalves Dias, desculpem, me enganei, Gonçalves Dias. É o texto original que gerou aquele quadrinho também, mas fala aí como é que foi o outro, então. O texto parodiado ficou mais ou menos assim: minha terra tem primores, tais não encontro cá, eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto sabiá. Acabou aí? Aham, Esse daí, sem dúvida, porque ele usa até, como é que eu vou dizer? Ele usa até versos idênticos, né? sim. Ele usa versos idênticos, então não tem como a gente não associar. Ok, a intertextualidade, então o que seria? É meio óbvio ali, né? É meio óbvio. Mais Uhum, prazer em encontro lá, em cismar a noite sozinho, e no texto original tem em cismar sozinho à noite também. aham, Onde canto sabiá, minha terra tem primórdios, é associada ali a minha terra tem palmeiras, uhum, mais ou menos isso, né? exatamente. Ok, então. Então, alguém mais, gente? Alguém mais que tenha feito? Gente, só 3 fizeram. Enzo, conseguisse fazer pesquisa? Gabriel, conseguisse fazer pesquisa? Pode apresentar, Brenda? E o Arthur Soderan. Brenda, pode fazer? Por que não? Tá. Mas tu consegue falar? Oi, prof. Então, tu consegue falar? Você quer que Que eu tipo, leia tudo? que tipo de texto tu pegaste? Não precisa ler todo o texto. O texto é o Bom, quê? o que É eu um entendi que era pra poema? fazer era pra ver paródia, né? Um Sim, texto aham. e uma paródia.
Isso. Ai, cadê? Aqui. Mas assim, Brenda, que tu pudesse me dizer a qual texto remete essa paródia? A qual texto Sete inicial? faces. Sete Faces é Drummond, né? Sim. O poema das Sete Faces é Drummond. E é bem, digamos, forte, né, Brenda? É um pouco. Tá, lê um pouquinho então do começo, do original, e depois lê o que foi feito. É que é realmente pequeno. Tipo, é muito Tá. pequeno. Uhum. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Eu não entendi nada desse poema. Ser gauche na vida. Gauche é uma palavra que vem do francês. Agora eu não saberia te dizer exatamente o que significa. Mas o que ele quer dizer com isso? O que tu acha que ele quer dizer com isso? O que seria esse Sei lá, anjo? tem algum barulho que eu não tô entendendo que barulho é esse aqui, prof. Mas eu acho que é ser ferrado na vida. Porque o anjo torto dá a ideia que é um anjo É que, um demônio, digamos... não é? Bem, olha só, tu já lesse como demônio, né? Não, é Eu que anjo já... torto. Não, Eu mas entendi por poderia, isso. gente, poderia sim. Eu não saberia te dizer exatamente se seria a questão do demônio ou de um anjo meio atrapalhado, né? Um anjo meio atrapalhado e que ele teria que fazer o possível ou alguma coisa nesse sentido. Então, e o que foi feito de paródia nesse caso? Tá, eu vou ler agora. Se tiver algum barulho, também não sei de onde é que tá vindo esse barulho, tá bom, prof? Estou ouvindo, eu acho que tu estás ouvindo só. Tá bom. Uhum. É do Chico Buarque. Eu não sei falar. Tá, o nome do poema dele é Até o Fim. Quando eu nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Caraca, duas em mim. E acabou aí? Sim, Uhum. Então, o anjo torto que aparece na primeira e o anjo torto que aparece na segunda, aí dá a ideia da intertextualidade. Agora, quem é o anjo torto, se é né, o outro lado, ou se é apenas um anjo atrapalhado, aí a gente teria que ver a análise do poema, e às vezes, dependendo de cada um dos analisadores, né, ou dos estudiosos, cada um vai interpretar do seu jeito, né, isso é bem característico da literatura. Mas então, a questão paródia dá para ficar bem explícita aí nesse teu texto, certo? Então, gente, muito obrigada aos que apresentaram, tá? Como eu falei, essas características que eu citei aí, que eu escrevi aí, que são bem importantes e são fundamentais para caracterizar uma paródia, é bem importante que vocês guardem, né? A intertextualidade, essa conversa entre os textos, o autor relembrar o primeiro texto, né? A partir do segundo, o autor começa a se remeter para o primeiro, que foi o original. Então, tudo isso caracteriza, certo, gente? Aqui eu vou colocar, então, os 3 poemas que a gente viu aí, né? E vou me despedindo, então, de vocês, certo? Até amanhã, gente. Bom dia. Tchau.